Miguel, olá, boa tarde. é você que é o... Não foi isso, eu me atrapalhei aqui. Miguel é que entra, Miguel se ou sai. antecipou, Miguel queria Eu ser o queria religar a primeiro. câmera, eu queria religar a Queria câmera ser e o apertei primeiro. entrar na transmissão, foi um erro, desculpa. Foi Tudo bem, gente. absolutamente Boa descortês. tarde a todas e todas. Estamos aqui no Távola com o Renato Aroeira, Miguel Paiva, eu sou Regina Zappa, e acabei de ver a Márcia falando aí sobre a Argentina e também agora no final sobre o Chile. E realmente foi um acontecimento muito importante lá, mas também a saída dos brasileiros que foram para lá também relembrar esse tempo. E ela falou também do evento na BI ontem, que eu assisti também. Muito bom, muito bonito, várias pessoas falando, vários chilenos, brasileiros, deputados brasileiros. Foi um evento também bem emocionante. Eu queria só avisar aqui que na próxima quinta, viu, Daiane? Não sei se a Daiane está assistindo. Na próxima quinta, eu vou trazer aqui a Gabriela Máximo, que foi uma das autoras das reportagens sobre Chile que nós publicamos no 247, e ela está lá no Chile, e ela vai contar para a gente tudo que ela viu de perto, inclusive tietagem com o Flávio Dino. Ela tirou foto com o Flávio Dino, viu o discurso dele, que foi super emocionante, e aí na próxima semana ela já está de volta e ela vai contar para a gente. Mas hoje, meninos, acho que o grande assunto é o Braga Neto, né? Só faltava ele. Agora falta o Heleno, né? Perdão. Porque o último Braga assunto. Neto, hein? O último assunto. O mais recente assunto é o Braga Neto agora. Mais recente, não é o último, é verdade. Todo dia. É verdade. Não, e é bom dizer para o público a dificuldade que a gente tem de começar um tema, porque os temas vão se sobrepondo, entendeu? Cada hora, aí a gente escolhe uma coisa, cada hora chega outra. Eu acho que a realidade define o nosso papel. A gente comenta a bola que acabou de cair na área, a gente sai com ela jogando. Sai quicando, vai quicando. Mas o Braga Neto, a gente sempre imaginou coisas terríveis, né? Mas hoje foi interessante porque essa investigação ela partiu dos Estados Unidos, né? Não dá para você dizer que é uma invenção daqui do PT, de nada, é americana. Exatamente, a Polícia Federal. A Polícia Federal pegou o assunto e já quebrou o sigilo telefônico dele, embora a ação de hoje da Polícia Federal não chegou a ele, mas ele está sendo investigado pela compra de coletes balísticos com sobrepreço de uma empresa americana. E foi essa empresa que precisou se explicar, né, de que tinha alguma coisa errada, mandou para a Polícia Federal e agora ele está sob investigação. E quando? Parece que ele próprio que assinou o pedido da compra sem licitação. Só uma pergunta. Quando a empresa mandou os dados para a Polícia Federal? Há um ano, não, mais de um ano. Foi em fevereiro de 22. Então, ainda durante o governo... Eles começaram a investigar, os americanos começaram a investigar o assassinato do presidente haitiano, que parece que essa empresa americana estava envolvida nesse assassinato. Aí o Haiti, o Braga Neto esteve lá, inclusive, né? Não, e o Heleno, o general Heleno. Metade daquele pessoal esteve no Haiti, inclusive o Tarcísio. O Haiti é aqui, agora, segundo o Caetano, o Haiti é aqui. O Haiti está aqui, né? O Tarcísio também, né? Tarcísio também. E o general Heleno parece que tem uma acusação também de uma chacina. Coisas que ainda vão ser reveladas para a gente, mas... os americanos que descobriram essa história da compra estranha de coletes à prova de bala. E agora, o que é o mais curioso é o seguinte, ele alegava que precisava comprar coletes novos, porque os coletes que a polícia tinha estavam por vencer, o exército tinha estavam por vencer. Não compraram. Ele alega que foi ele que suspendeu a compra porque viu irregularidades.
Já disseram que foi o TCU que bloqueou a compra. Agora, como é que funcionaram os coletes à prova de bala, então, que estavam ameaçados? Porque a operação então, aconteceu... eles usaram sem nenhum funcionar. policial morreu, que me parece, ou poucos foi a polícia morreram. americana ou foi a empresa que vendeu os coletes? A empresa. A empresa. Não, a empresa, mas eu acho que foi uma investigação da polícia. É isso que eu estou achando. Alguma investigação não, com certeza. de impostos ou de qualquer outra coisa? Não, a investigação da polícia americana em cima da tal empresa, que era a empresa que ia fornecer os coletes para o Brasil, que, segundo o Braga Neto, ele suspendeu a compra, que eu não acredito, a conversa mole. E eu pergunto, mas ele alegava que os coletes iam vencer, os que já estavam aqui. A operação aconteceu, não venceu colete nenhum, e parece que nenhum colete furou a prova. A operação venceu. Exatamente. E os coletes? Derrotou o povo brasileiro mais uma vez. Exatamente. Agora, olha só, gente, o Luiz Parra entrou aqui no nosso clima de ironias, mas todo mundo sabe que o Lula e o PT manipulam os Estados Unidos e tem o FBI comprado. Exatamente. Não é à toa que eles usam estrelas nos símbolos de polícia deles. Aquela estrela, embora seja dourada ou prateada, é um disfarce para petismo. Mas é PT, viu? Quando fala em americano, PT. Mas essa investigação certamente não, ela já tem um ano, como disse o Miguel, não ia acontecer nada no governo passado. Parada há um ano, né? Mas agora... Estava parada, exatamente. Estava parada, e agora isso está rolando. A gente ainda vai descobrir muita coisa. Vou fazer mais uma pergunta. A empresa, olha só, olha aqui a Fronteiras, dizendo a empresa caguetou para a Justiça Americana. Foi a Justiça Americana que advertiu a Polícia Federal Brasileira. Mas a empresa caguetou. Deve ter sido algo tão cabeludo que... Bom, a pergunta de novo é a seguinte. E esse foi apenas o primeiro general olhado de perto. Eu imagino como é que está a instituição militar brasileira. Pelo menos os que estiveram próximos a Bolsonaro, parece que tem um efeito deletério e corruptor impressionante. Não sei quem corrompe quem, mas, basicamente, os que estavam próximos a Bolsonaro, eu acho que, se olhar com lupa, não sei o que a gente vai achar ali, porque cada militar que aparece e a gente examina, o queixo cai. Parece que eles se assustaram tanto quanto aquela foto que revelava o reflexo do general Cid na caixa de joias. Tenente Coronel Cidinho. Foi um impacto, porque aqui ninguém esperava que aquilo aparecesse, como ninguém esperava que essa investigação saísse do túmulo e voltasse ao noticiário. A Gelba dizendo: o que sobrará de confiança nas instituições? Igrejas, militares, jornalistas mentirosos. E a gente tem todo esse assunto hoje, né? Empresas de comunicação falando que mentira é liberdade de expressão, que pode destruir em nome de Deus, enfim. Essa confiança nas instituições. Isso é um esgarçamento. É uma coisa séria, né? Porque... Não, e é uma espécie de guerra fria, né, que a gente está vivendo, porque há uma guerra que eles adoram de narrativas, né, essa expressão, mas é verdade, porque nós estamos vivendo a história, eles estão contando outra história e que na base disso... Uma história tem que prevalecer. A Regina apontou, acho que a razão toda é que na base disso, e a nossa internauta comentou aqui, você tira todos os pontos de confiança onde se apoia a estrutura do Estado, da civilização, da sociedade. O tecido social, e não é só no Brasil, no mundo todo, está muito esgarçado. A crise de confiança em instituição é séria. A própria maneira como o Trump consegue sobreviver, sendo um cara condenado, já indiciado em vários inquéritos, com alguns praticamente condenados, e assim mesmo a população insistindo em comprar o objeto mais vendido nas ruas de Nova York, é o boné. Assim, o que acontece não é só culpa dessas pessoas. Isso é uma perda de confiança geral, mundial, nas instituições que a gente tem usado desde o final do século XVIII, né? A Revolução Francesa estabeleceu mais ou menos como seria esse Estado moderno, e desde então, a primeira, acho que nunca vi uma crise tão gigantesca. Talvez a que levou à Segunda Guerra, a do fascismo, possa ter sido. Mas, lendo história, não parece ter sido tão gigantesca, tão abrangente, tão mundial, como é esse momento que a gente vive.
Não, e eu acho que fica ilustrado e agravado por dois fatos recentes que acentuam o lado da crise ambiental e, ao mesmo tempo, da diferença da pobreza, que é o caso do Marrocos e da Líbia. Entendeu? Esses desastres naturais acentuados e agravados por uma pobreza enorme, entendeu? Nos dois países. Na Líbia são mais de 10 mil desaparecidos, entendeu? Eles recolheram 1.000 cadáveres nas ruas. No Marrocos, uma loucura, um terremoto que revela uma falta de estrutura, uma falta de apoio, louco, acentuado por essa situação que a gente está vivendo, onde um capitalismo absolutamente perverso vem tentando tomar conta do mundo para piorar, inclusive, essa situação. Seja qual for o problema que acontecer, quem vai pagar o pato é quem está na base da pirâmide. Qualquer que seja o problema, de econômico, a de questão de saúde, terremoto ou tempestade, crise financeira, guerra, nós sabemos quem vai pagar a conta. Quem paga sempre, todas as vezes. Concordo com o Miguel, é o capitalismo. Mas, assim, uma crise de confiança em instituição, mesmo durante pragas, guerras, pesadelos monstruosos, eu estou procurando na história algum momento tão delicado que agora, é difícil encontrar. Geralmente é na véspera da queda de alguma coisa grande, alguma Big Bastilha por aí. Não sei, pode ser que sim. Não sei qual que pode ser. Não acredito, mas tenho medo de cair para o lado errado. Sabe quando você preparou tudo para cair para lá e cai para cima da gente? Entendi. É muito doido. A gente fica vivendo essas migalhas de prazer, né, da democracia aqui se manifestando de novo com essas declarações, essas revelações. Bons nacos, não só migalhas. Olha só, falando em revelações, olha a Érica dizendo aqui, assistam a live do Nassif sobre o esquema do Braga Neto. Traçou os elos com todos. É uma organização internacional. É o que eu estava imaginando, né? Criminosa. O Aroeira falou, alguma coisa deve ter sido muito cabeluda para eles caguetarem para a justiça americana, estadunidense. Também, que você pode olhar a turma do Haiti e alguns outros desses do corpo militar em volta do Bolsonaro, eu acho que talvez tenha algo similar à formação de um grupo. Talvez haja mais comunicação, não seja só lobo solitário tentando ganhar algum por fora. Possivelmente pode ser. Eu acho também, sabe? Eu acho também. Fala, Regina. A gente não consegue imaginar uma organização criminosa que envolva presidentes, ministros, mas eu lembro, nos anos 80, uma época que o governo da Bolívia era comandado pelo esquema do narcotráfico. Verdade. E era uma pirâmide que começava no presidente. Quer dizer, isso é fato, isso existe, né? Então, não sei. Eu fico cada vez mais preocupado hoje, sobretudo, fiquei bastante preocupado com essas revelações que vêm surgindo sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Tem militar envolvido, tem juiz envolvido, tem ministro dos tribunais envolvidos. A coisa era muito mais séria e comprometida do que aparece, exatamente, cabeludinho. Aquele povo que estava lá era uma cortina de fumaça, eram inocentes úteis servindo de amparo para o golpe que estava sendo articulado. Mas a gente até conversou nos programas que, assim, não que aquele golpe fosse acontecer, mas cada tentativa de golpe a gente sabia que era articulado lá dentro. O gabinete que articulava o golpe era exatamente quem aparece agora, sobe à tona, blup, igual numa fossa séptica. Não era uma coisa espontânea de um bando de malucos. Não. Mas que eram malucos, era. Isso não tem a menor dúvida. Não, isso era malucos, os que estavam lá. Não, e aquele negócio de ficarem acampados nos quartéis. Malucos e não malucos, exatamente. Mas olha, no quartel. Levando um pouquinho mais adiante essa conversa, o Luiz Parra está dizendo o seguinte: houve anistia na Alemanha nazista, muito assassino torturador foi poupado, houve anistia no Brasil e gente como o Ustra foi poupado. Poupar gente ruim garante fascismo e tal, não sei o quê. Eu lembrei do documentário, não sei se vocês viram, eu já tinha visto, Miguel também acho que já tinha visto, mas que passou recentemente na Globo News, chama... Irmão. O Irmão? Não. O Grande Irmão. O Grande Irmão. E mostra, esse documentário mostra, com todas as letras, a participação
do governo ditatorial brasileiro em 1973, a participação na queda do Allende e depois, durante a ditadura chilena, quando brasileiros, militares brasileiros eram mandados para ensinar tortura aos militares chilenos. O próprio embaixador, o Câmara Canto, é preciso dizer isso com todas as letras, que era o embaixador no Chile, participou do complô para a derrubada do Allende. Então, eu fiquei pensando assim, esses militares, esses de extrema-direita, eles sempre estiveram aí. Aí, de vez em quando, eles vão, ficam lá discretos, sumidos, aí eles reaparecem, como reapareceram agora no governo Bolsonaro. Então, é uma associação criminosa, só pode ser, né? Sim. O cartunista Rios, um mexicano, que fazia umas histórias fantásticas, didáticas pra caramba, explicava o que era sindicato, capital, banco, trabalho, tudo com quadrinho, muito bonito, uma história de abertura. E ele, quando explicava o que era ditadura, que foi o golpe chileno, em um dos quadros ele comenta que os militares chilenos dando golpe, explicando, vamos explicar aos mentores brasileiros, aos gorilas mentores brasileiros, o que é uma ditadura. Vamos mostrar para os nossos gorilas mentores o que é uma ditadura. Porque os gorilas brasileiros estavam trabalhando naquilo. E os chilenos resolveram mostrar, porque nós não pusemos todo mundo dentro do estádio e depois fuzilamos. Eles fizeram isso, um negócio, avançar um ponto, um upgrade, uma versão turbinada, ditadura 2.0. Olha só esse superchat super generoso aqui para a gente, para o canal. O Carlos Alberto Veloso Lopes dizendo: Bozo pegou a minoria podre que existe em todas as instituições e colocou no comando delas para roubar, ameaçar e perseguir os bons servidores civis e militares, desacreditando as instituições. Por isso devemos culpar os criminosos, não as instituições. É verdade, claro, é isso mesmo. Eu fiquei impressionado. Deixa eu só falar sobre o Chile aqui, que eu deixei a Regina mostrar aí o superchat. O que mais me impressionou nesse documentário foram duas cenas. As cenas do Nixon conversando com Kissinger, uma linguagem chula, uma linguagem assim de baixo nível, entendeu? Dizendo, vamos dar um chute na bunda desse Allende. Um nível baixíssimo para tratar da política mundial, e eles conseguiram. Eles conseguiram. E a outra coisa foi o seguinte: os militares chilenos chamaram os militares brasileiros para irem ao Estádio Nacional selecionar os brasileiros que estavam lá presos para trazer de volta para cá, para o Brasil. Entre eles, o fatídico Sérgio Fleury, que era o delegado... Mas não só isso, Miguel. Eles, segundo o filho do adido militar, eles chamaram os militares brasileiros para dizer quem vocês querem que a gente execute. Exatamente. E aí, meu pai pensou, não, como é que eu vou selecionar, né? E não outros? Então, ou executa todos, ou não executa nenhum. E é uma conversa louca ali, mesmo. Inacreditável. Enfim. Mas, sim. Diga, Aroeira. Isso, durante um momento, você vê, foi imposto, foi arrancado com sangue, houve... O que me incomoda agora é que há um apoio muito maior a isso como ferramenta de funcionamento de um país do que a gente podia imaginar. Porque se a classe média brasileira, estou falando assim, se a classe média brasileira da época soubesse disso, teria ficado absolutamente, nós sabemos que teria ficado absolutamente horrorizado, totalmente horrorizado. As famílias dos nossos pais, os parentes que seriam os adultos daquele momento, iam ficar completamente chocados. Mas se você disser que isso é necessário hoje, a Folha de São Paulo vai fazer um Datafolha, vai colocar uma coluna de alguém dizendo que isso é um crime, um absurdo, e vai dar o outro lado. Ainda vai dar uma coluna para alguém escrever que talvez seja uma solução, que isso é possível, colocar todo mundo no estádio e matar. A gente caminha para uma banalização desse tipo de crime. O dia que a Folha fizer isso, aí realmente... Não está tão longe, porque praticamente eles já dão... Não está tão longe, eles já dão a coluna para dizer, gente, vacina é bom, outro lado, vacina é ruim. Eles dão a coluna para dizer, o mundo é um geóide, o outro lado, a Terra é plana.
Não demora Essa muito. história do outro lado, gente, né, Não demora vale muito. qualquer coisa, mas tem coisas que não tem outro lado. usar É um uma coisa princípio cínica, né? jornalístico. Perversa dizer que tem outro lado, tudo tem outro lado. Usar um princípio jornalístico muito importante, fundamental, Verdade. distorcê-lo, torturá-lo e produzir esse tipo de coisa. Mas existe outro lado para a tortura? Não existe. E não existe justificativa. Tem o outro lado. Não, mas o cara torturou, porque, afinal de contas, ele tinha uma ideologia. Gente, não tem outro lado. Deixa eu só botar aqui a Maria Helena. Só antes de você botar, só o seguinte: as pessoas te perguntam o seguinte: mas se fosse para salvar 1 milhão de vidas, você não torturaria? As pessoas costumam botar, eles costumam botar coisa nesses termos. Não tem nenhuma situação que você vá salvar 1 milhão de vidas e que precise usar a tortura. Não, pode não ter. Tem, não pode existe. ter. Em filme de Hollywood tem. Não existe. Olha, a Maria Helena, que também contribui aqui com o Superchat, Nassif conta em detalhes sobre a quadrilha que a turma fardada do Haiti deixou de rastro. Quem sabe agora sai o mandante do assassinato da Marielle. É verdade. Olha, gente, essa participação brasileira no Haiti ainda vai sair muita sujeira disso aí. Porque a gente sabe... o Lula chamou de volta o general Heleno. Eu acho que é por isso que até hoje ele não perdoa e é um ressentido. Pode ser. Porque aconteceram coisas horrorosas. Pelos brasileiros, tem gente que fala, alguém falou aqui, eles estupraram e mataram. E fizeram isso mesmo. E os 4 ou 5 que adquiriram notoriedade se mostraram pavorosamente horrorosos. Estou falando de Tarcísio, Heleno, Braga Neto. O que o Tarcísio fazia lá? Ele era oficial? Tarcísio, não sei, era oficial menor, não era um oficial de alto comando, mas eu estava lá também, foi o que eu andei lendo por aí. Eu queria aproveitar para levantar um dado curioso aqui, que o Tarcísio se ofereceu para hospedar o Bolsonaro depois na convalescência dele. Trocar de lugar. Eu achei engraçado, lembrei imediatamente do filme, do quadro que o John Belushi fez há muitos anos no Saturday Night Live, que chamava O Convidado que Não Vai Embora. E os caras desesperados para o convidado ir embora, e o convidado não ia embora, o convidado queria sempre comer alguma coisa a mais, ouvir um disco a mais. Eu acho que o Bolsonaro vai grudar no Tarcísio, que é a única... E não vai embora mais dali. O Tarcísio, isso. O que eu acho é que talvez o Tarcísio precise trocar lugar ou com a Zambelli, porque toda vez que um deles tem um problema legal, corre para a porta do hospital e se interna, todos eles. E o Tarcísio tem um cerco pequenino, ainda muito suave, mas começam a rodar em volta. Esse problema de Santos, a questão dos livros educativos, o Tarcísio começa a ver a maré mudar também. Eu confio, sou otimista, vou tocar em São Paulo na quinta, e confio no povo paulista para, pelo amor de Deus, se tocarem e retirar esse cara daí. Ou pelo menos ter uma visão realista de quem querendo saber que cirurgias foram essas que o Bolsonaro fez tão rápidas. Vai fazer. Disseram que já fez. Disseram que já fez? Não, eu achei que ele fosse fazer o pré-operatório, que eles fazem. Não sei. Bom, então a informação é errada. Me disseram que ele já tinha feito. Eu falei, gente, que cirurgia é essa? Não. Cirurgia de intestino para sair no dia seguinte, nunca, em nenhum momento da história da medicina. Exatamente. Estou curioso, até quero saber o que é essa. Só uma colonoscopia. Pode ter feito uma colonoscopia ou uma endoscopia. Não, está lá refugiado no hospital. Eu acho que ele está refugiado. Eu acho. Falando abertamente, claramente. Mas olha só, tem essa história do Braga Neto, é isso que a gente falou no começo. Cada dia uma novidade até a próxima novidade chegar. Aí também tem essa notícia do CNJ abrindo investigação sobre participação de juízes e membros do judiciário nos atos golpistas. Gente que estava acampada em frente aos quartéis, juízes, enfim, quem está falando é o Luiz Felipe Salomão. Que Juiz acampado? Eu não sabia que tinha nenhum, não. Acampado, tem essa informação hoje. Envolvimento, juízes e servidores da... Envolvimento, eu creio. Não, mas eu ouvi na televisão falando em até acampados. Alguém até disse assim, mas eles ganham um salário tão alto e estavam lá acampadinhos. Isso que bateu minha dúvida, foi essa, viu, Regina? Assim, mas aquele pessoal acostumado à modomia
Ia Pois estar é, naquela pocilga para lá. você ver, né, a vontade. Haja ideologia e E Haja, hoje haja vontade. pelo amor de eu Deus. estava vendo na televisão aqui que eles republicaram tudo que o Exército comprou com o dinheiro da intervenção. Entendeu? Os camarões, Viagra, brigadeiros não, própolis, os cajuzinho, sim. um monte de coisa. Eu falei, gente, mas olha só, que eu já tinha esquecido isso, né? A intervenção foi há tantos anos já. Acabou-se o que E, era doce, né? exatamente, acabou-se o que era Acabou-se doce. que era doce. Enfim. Pois é, a gente está vendo aqui, estou vendo que tem muitos comentários aqui sobre esse caso, mas eu tenho certeza que outras pessoas ouviram também. ah, a Maria Cristina está dizendo, a orgia nos acampamentos era boa. Mas, então, o que eu queria chegar assim, gente, tem essa coisa dos juízes, tem a coisa do Braga Neto, e eu me pergunto até quando a delação do Mauro Cid vai ser sigilosa? Quando é que a gente vai saber? Vocês têm alguma ideia? Não, agora a Polícia Federal está investigando o que ele disse, né? Está vendo se é verdade, né? De Porque certa forma, eu até prefiro E que não fique vazou agora. nada, né? nada. Eu até Eu prefiro para não assustar ninguém. gostaria de que um dia a gente soubesse, lógico. Vamos Saberemos, acabar Miguel. sabendo. Saberemos, mas é que a gente está ansioso, né, para saber logo. E não tem nenhum vazamento, né? Eu queria que nossos ouvintes aqui ajudassem a entender o que o Bolsonaro está fazendo no hospital em São Paulo. Quais são as cirurgias? Se alguém sabe que procedimento médico ele vai fazer. Olha só, o Marcolino está dizendo cirurgias eletivas, ele escolheu a data, uma data São todos eletivos. Costurar a boca, aquele orifício que às vezes dá no meio da mão, que a gente chama de na mão, ele está costurando aqui também. Ou então ele foi fazer uma restauração na harmonização facial que ele fez. Aquilo, haja restauração. Lembro daquela senhora italiana que foi consertar a pintura na cidade lá, e é aquilo, a harmonização facial nele é aquilo. Exatamente. A Maria está dizendo que ele fez implante de cérebro. Gente, eu gostaria realmente de saber. Eu vou começar a passar nossas chaves, porque nós só temos um pouquinho mais de 10 minutos. É mesmo. E senão a gente acaba esquecendo. E, Aroeira, você não esqueça de fazer seu jabá. Meu jabazinho, tá? Faço antes ou faço depois? Não, vai fazendo. Eu vi aqui uma pessoa dizendo que já estava se preparando para assistir o seu show no fim de semana, na sexta-feira. Claro. Não, acho que eu perdi aqui, mas... Que bom. Em São Paulo. Bom, vamos lá. Você vai colocar? Vou. Gente, não falamos ainda da fake news, da maior fake news do ano, que foi o Alexandre Garcia. Aí não sei se é a maior fake news do ano, porque esse ano o pessoal já mentiu. Não, gente, mas olha, o cara chegar e dizer essa foi bem interessante. A tragédia no Rio Grande do Sul foi causada porque comportas de hidrelétricas construídas por governos do PT teriam sido abertas de propósito para inundar as cidades gaúchas. Aí realmente é um delírio tropical. Você tem uma ideia? O Estado de São Paulo publicou na primeira página que eles foram investigar e as 3 barragens não têm comportas. Não tem comportas. É inacreditável. É inacreditável. O Alexandre Garcia era uma pessoa... Ele era jornalista. Tinha que ser exilado, tinha que ser preso. Ele tinha que ser preso, realmente. Bom, já que estávamos falando do Chile, vamos preso, mas o processo deveria... É um processo normal sobre calúnia. O judiciário tem suas, digamos assim, seus recursos. Essa figura desgaste... A figura que virou o símbolo daquilo. Aqui, para quem não está vendo, aqui é uma foto do campo de concentração de aquele lá da Alemanha mais famoso. No óculos. Auschwitz. Aqui estávamos falando também do Tarcísio. Está aí ele. Com esta cara de pistola. Cara de pistola, sem palavras, exatamente, sem palavras. Olha, a Maria Ercília Guimarães é que falou. Fui eu, Regineu, e amigos já fizemos reserva, viu, Arueira? Que maravilha! Vou encontrar vocês lá, então. Vai ser um prazer.
Esse aqui eu fiz agora, é o de amanhã. Se os coletes à prova de bala são também a prova de provas de corrupção. Fiz uma correndo também, assim que o Braga Neto surgiu. Eu vi a sua, exatamente. Isso aqui é o negócio do Toffoli, que está sendo contestado pelos procuradores, né, por causa da reparação econômica também, que tem que pagar todo mundo. Essa é a razão que a gente conversou da última vez. Eu vi o procurador falando aqui, que é a questão da grana que está pegando, que está todo mundo reclamando, enfim. Porque quando a Odebrecht processar de volta... Só um parêntese. A Joseli e a Ângela estão dizendo que é desvio de septo e hérnia de hiato as operações. Olha só. Desvio de septo e hérnia de hiato? Não tem nada a ver com a facada, com a suposta facada. Não tem nada a hérnia de hiato sim, porque é aqui. A hérnia de hiato é aqui, exatamente, pode ser. Ela é na boca do estômago. É desvio de cérebro, não é de septo. É desvio de cérebro. Mas para isso precisava ter um cérebro, né? Assim, sobre a reparação histórica, a minha opinião de cara foi o seguinte: logo quem e até que enfim. Então, parte disso, gente, vamos ser realistas, é uma esponja muito safada, molhada na aguinha com sabão, tentando passar em cima. É importante porque foi o Supremo. Claro. Passar em cima da própria biografia, porque ele foi um dos artífices, foi um dos juristas que ajudaram o golpe a se concretizar. E, aliás, ele inclusive, tomou algumas decisões extremamente cruéis, na verdade, em relação ao Lula. Ligadas ao Lula, aos velórios, etc. Eu gosto da ideia da reparação, mas não gosto muito do tipo que a encarnou, porque é uma limpeza. Esse é o caso agora, bisturi, gás e algemas. Exatamente quando ele anunciou que ia fugir, se internando. Ainda há um bolão que eu já vi, ainda tem gente apostando que ele é preso no ano que vem. Eu não estou nem preocupado mais com isso, não. Eu quero que cada vez surjam mais denúncias que fiquem. Estou começando a querer que mais deles sejam presos. Antes dele, até. Junto, antes, na ordem. Mas eu acho que a gente vai receber várias. Agora é uma questão de tempo para a gente recebendo outras notícias. E aí é o clássico do cartoon de quem canta, seus males espanta, né? E eu não resisti. Essa é uma música muito bonita do Calbi, cantou daquele jeito maravilhoso. Cantei, nunca cantei tão lindo assim. É do Chico, né, essa música? É do Chico. E o detalhe ele está cantando. O detalhe é dos dentinhos do Bolsonaro. O Bolsonaro e seus dentinhos, é verdade. Seus dentinhos. Sua harmonização facial. O rabinho preso. Isso aí quando ele foi preso. Quando foi solto? Não, quando foi solto, mas o rabo continuava preso. Isso também sobre a delação. Pois é, mas essa coisa do Mauro Cid está caminhando, é uma bola de neve, porque cada dia não é isso mesmo, o advogado fala que ele vai entregar todo mundo, e cada hora deve estar todo mundo com medo. Né? Eu estou vendo todo mundo já preparando versões das histórias que o Cid vai contar. Uma até disse que o Bolsonaro já tem uma, que quando ele conversou com o hacker, o Cid ficou na porta, então não dava para ouvir o que eles estavam conversando. Vai ter um monte dessas histórias. Tem um monte dessas histórias. Tem um monte delas. E quem é que prova isso? Não, eu fui ao banheiro na hora que planejaram o golpe, eu estava no banheiro. E eu não tinha bebido naquele dia, não me lembro de absolutamente nada. Exatamente. Estava dentro do armário, Está aí todo o nosso desejo, o Bolsonaro está quase, enfim, vamos em frente. Aqui esse também é homenagem. Uma lembrança do... Porque isso é uma coisa que eu nunca acho que é demais falar. Foi. Aconteceu aqui também, o governo passado foi. Mas a gente está vivendo tempos muito complicados. Ainda não foi. Nenhum deles foi embora realmente. Não, a gente está vendo, aliás, a jornalista comentando com a Daiane agora há pouco, ela falava exatamente isso. Perderam a vergonha. Eu até botei isso ali. Hoje em dia, o fascista não tem vergonha de ser fascista. O fascista não
tem vergonha de ser racista. O homofóbico não tem vergonha de ser homofóbico. O sexista, eles não têm. Pelo contrário, vira red pill, vira direito de ter partido nazista, vira monarca. Eles agora não têm mais. É impressionante. E olha, Aroeira, antigamente as pessoas, muita gente, não tinha coragem nem de dizer que era de direita. Você ouvia? Não, eu sou de direita, você não ouvia. Não, eu sou de centro, eu sou de centro. É verdade, as pessoas tinham vergonha, hoje ninguém mais tem vergonha. E já de algum tempo, hein? E pior, não tem vergonha de ser um horror desse tipo. De dizer ele estava certo em muitas coisas. Como eu já vi gente falar, Hitler estava certo em muitas coisas. A gente hoje vê gente dizendo isso numa mesa de bar, sem temer que cai todo mundo de tapa em cima dele. Hoje eu vendo esse diabinho aí, com o Pinochet como diabinho. É bem uma inspiração no Bosch, no Hieronymus Bosch. Naquele desenho. Mas hoje eu fiz uma entrevista com o Tom Farias, que escreveu um livro. Tem mais algum, Miguel? E ele... Não, acho que acabou. Não, tem esse. Eu me lembrei da frase que ele disse, que é uma frase do Shakespeare, né, da Tempestade, que ele diz: o inferno está vazio porque os diabos estão todos aqui. Então, agora já não está tão vazio, porque Pinochet já foi, né? Pinochet já foi, mas eu lembro quando ele morreu, eu botei ele entrando no inferno e o pessoal, como foram as férias, chefe? Ele chegando, é o chefe deles. É verdade. Como foram as férias, chefe? É engraçado, né? O Bolsonaro queria saber o que o Mauro Cid andou dizendo dele. Ele é a torcida do Flamengo, nós também. Não, ele é o principal. Esses recursos todos que estão sendo usados pelos advogados do Bolsonaro, ainda bem que eles existem, que eles são feitos para proteger a gente também, na verdade. Eles estão usando, mas são inúteis quando há um crime. Eles protegem gente que tem menos coisa a esconder, eles protegem gente que precisa preservar. É um direito. Mas, assim, sinceramente, eu acho até que é justo. Pode ir protelando, enrolando, o recurso que vocês tiverem. É bom seguir o processo todinho, sem erro, sem problemas, sem obstáculos, sem nada. É o que nós precisamos, ao contrário do que eles fizeram, sem lawfare, sem porcaria nenhuma. Né? Isso aí é que eu li um artigo interessante comentando que a Lava Jato foi enterrada pelo Toffoli, mas que havia um corpo insepulto, que é esse aí, na verdade. Muito Gente, bom. é verdade. Olha só, nós temos 2 minutos, a Aroeira não quer fazer o seu... Vou fazer meu jabazinho. Então é o seguinte, tem dois cards aí, porque amanhã, quarta-feira, um dia em comum, eu toco com uma pianista fantástica, Karine Correia, e o guitarrista Tuca, lá no Capitu Café. Tuca Alves, no Capitu Café. É lá onde morava Machado de Assis, a casa não existe mais, mas a gente vai fazer um show super interessante, com muita música francesa, italiana. Ela é pianista e sanfoneira. Então, vocês já imaginaram que textura bacana que vai dar? Guitarra, sanfona e piano. Isso é na sexta? Na quarta-feira. Na quarta-feira, no Capitu Café, que é esse cardzinho azul que eu mandei para vocês aí. Está aqui, está entrando. É amanhã, então. Esse aí. É amanhã, a partir das 18h30. Convido todo mundo a estar lá, eu sempre levo as charges e tal. Na sexta-feira, eu vou tocar lá em São Paulo, na Vila Mariana. Deixa eu botar o de sexta, então. A Tabarana. É uma orquestra maravilhosa. A Érica está perguntando quando você vai para BH. Isso ainda não tenho. Tem até um interesse, eu estou conversando com as pessoas sobre isso, mas ainda não fechei nada. E na sexta-feira eu vou tocar lá onde é o palco Paulo Caruso, nosso querido amigo, né, Paulo Caruso. E era o bar onde ele tocava, é o Pira Bar, em Vila Madalena. E ali, os donos do bar, o casal, eles fizeram o palco Paulo Caruso, eu já toquei lá uma vez, foi um negócio incrível, muito emocionante. E vou tocar de novo com essa orquestra deliciosa de 3, que é o Fernando Barros no violão, com quem já toquei muitas vezes, o genial Fernando Mumu no trombone, é um trombone selvagem, um negócio incrível, um improvisador maravilhoso. O Denilson Oliveira, o baterista mais bem educado que eu já vi na minha vida. Baterista bem educado é ótimo. Os sons que ele faz são de uma maravilha, é genial. Então, para mim, é uma honra tocar com esses caras todos. E esse desenho aí é a Tabarana,
É o símbolo que foi desenhado para eles, de um designer lá Bacana. deles, que é o Marcelo Muito Pacheco. legal. Muito bonitinho. Então, estão Olha todos só. convidados, quem está em São Paulo e quem está no Rio, tem como me assistir. Ótimo. Olha só, gente, então, chegamos aqui, já passamos um minutinho. minuto. Vou Desculpa, devolver aqui Daiane. para a Daiane, com um beijo para a Daiane, um beijo para o Aroeira, um beijo para o Miguel e para todo mundo Beijo que para toda a acompanhou. comunidade. Beijo para Estava todo bem mundo. animado de mensagens, eu não consegui ler tudo, porque A audiência ótima também, muito bom. é isso Bacana aí, demais, gente. Um Prazer. beijão, vou botar a vinheta, Daiane. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau.